todos. A todos os presentes, estamos iniciando hoje aí mais um momento. Pessoal, ainda tem alguém com o áudio aberto, eu gostaria que pudesse fechar, por gentileza. Iniciamos aí mais um momento, então, de troca de conhecimento. A Fundação Síndrome de Down sempre prioriza muito essas oportunidades, porque nós temos, né, essa noção da importância da disseminação das informações legítimas para as pessoas. Um recado importante é sobre a lista de presença, irá ter uma lista de presença, tá? Ela estará disponível no chat ao final da apresentação. Quando estiver chegando próximo aí das 8h30, eu já solto e deixo um recadinho para vocês lá no chat para que vocês possam assinar. Por gentileza, não esqueçam de assinar, a participação de vocês é muito importante para nós, para que a gente possa, inclusive, medir a quantidade sempre de pessoas, para que a gente possa sempre proporcionar esse tipo de situação a vocês, tá? A palestra vai ser gravada e vai ficar disponível no YouTube depois, então vocês vão ter acesso também depois, quiser assistir novamente, quiser mandar para outras pessoas, ela vai estar disponível, tá? Referente às dúvidas, pode colocar no chat que ao final eu vou abrir um tempinho para que o professor Wagner possa responder, tá bom? Eu sou a Nathalie, eu sou a coordenadora pedagógica da Fundação Síndrome de Down e eu vou realizar a minha audiodescrição. Eu sou mulher, cabelos loiro médio, com luzes acobreadas, curtos, estou usando um vestido verde musgo e uma camisa do mesmo tom. Brincos de argola dourados e corrente dourada. Me situo no meu escritório e atrás possui uma janela lateral de vidro e ao fundo tenho paredes brancas e uma estante de livros. Hoje nós recebemos com muito carinho esse profissional maravilhoso, que inclusive eu conheço muito bem, porque é meu orientador de mestrado, né? Então, eu fico muito feliz de recebê-lo. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem conhecimentos riquíssimos para trazer para vocês, tem uma bagagem gigantesca e vai falar com a gente aí um pouquinho sobre sexualidade e síndrome de Down, tá bom? Professor, estamos ansiosos para te ouvir e muito obrigada pela sua disponibilidade em estar conosco nesse dia. Boa noite a todos. Eu também estou muito feliz de estar com vocês nessa noite e falar um pouquinho assim das coisas que a gente pesquisa, que a gente já estudou dentro da área de deficiência e sexualidade. Meu nome é Wagner Custódio, eu sou professor no campus de Rosana, que fica bem no extremo oeste do estado de São Paulo. Sou professor também na pós-graduação em Educação Sexual na Unesp de Araraquara, onde oriento a Nathalie. E hoje eu estou aqui em São Paulo, no Instituto de Artes de São Paulo, porque eu sou chefe do departamento de turismo lá da Unesp de Rosana, e eu estou aqui para algumas reuniões com relação ao curso. Então, eu vim aqui para o IA, que é o Instituto de Artes, porque aqui a conexão da internet é melhor, né? E eu tenho uma sala para poder fazer a conferência com vocês. Eu sou alto, tenho 1,93 m, eu tenho nariz grande, eu sou... tenho um olho um pouco puxado, tenho um olho um menor do que o outro, tenho a cabeça um pouco torta também. O meu cabelo, eu rapo o meu cabelo, passo máquina 2 no meu cabelo. Estou com uma camisa social preta e ao meu fundo tem uma parede de tijolinhos à vista, que é a parede da sala aqui do IA. Muito bem? Então, essa foi a minha audiodescrição. Quem quiser saber de audiodescrição, por falar a verdade, eu também tenho um site, que é um site de cenas de filmes pornográficos e filmes eróticos para cegos, não é? Que eu desenvolvi na minha livre docência. Foi a tese da minha livre docência na Unesp, né? Então, depois eu posso até passar o site de audiodescrição de cenas eróticas para pessoas com deficiência visual. Muito bem. Eu vou compartilhar a tela com vocês
para a gente começar a nossa palestra de hoje. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Então, todos estão vendo? Essa foi aqui o Sim, cartaz que Pro. a Eu Nathalie estou vendo. Todo está mundo vendo? está vendo, pessoal? Então tá bom. Está todo mundo vendo? Então, esse aqui é o cartaz que a Nathalie disponibilizou, né? A Fundação Síndrome de Down, capacitação, né? O evento Pro, antes online, de você e começar, para pessoal, hoje, eu para gostaria. 7h30. Pro, só um Hum, momentinho antes de começar. Eu só queria pedir, pessoal, para que fechasse os áudios e também que o suporte está pedindo para que vocês também fechem as câmeras, porque a internet acho que está ficando um pouco complicada aqui para nós por causa disso, acredito eu. Então, quem puder, por favor, fechar tanto áudio quanto câmera, tá? Para não derrubar a internet. Obrigada. Pode falar, Pro. então vamos começar a nossa palestra Sexualidade e Síndrome de Down, não é? Eu podia começar como todo mundo começa, né? Falando sobre a trissomia do 21, né? Sabe, falando que é a alteração cromossômica mais incidente que existe, não é? Que é uma divisão celular, né? Na hora da divisão celular, no cromossomo 21 fica 3 pares. Mas eu acho que vocês já estão cansados de ouvir isso e de saber disso, né? Então eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu acho que a palestra eu vou direcionar, eu vou perder tempo explicando isso, e esse tempo é um tempo valioso que eu posso falar mais sobre a sexualidade, né? Então, não vou entrar muito nesse detalhe do que é a síndrome de Down, né? Do que é a trissomia simples, que é 96%, a translocação, né? Que é outro tipo de síndrome de Down, né? Que é com 46 cromossomos e não 47, portanto, não é tão é menos desviante do que a trissomia simples, né? Que é com 47 cromossomos, e o mosaicismo, né, que é 2% só das populações que tem 46 ou 47, né, que é uma montagem de mosaico no cromossomo 21. Né? A translocação é uma parte do cromossomo que vai para o 21, e aí fica mais de 2, é 3, é síndrome de Down. E a trissomia simples é quando sai quando fica 47 com 3 cromossomos inteiros no cromossomo 21. Né? Então, eu podia falar disso, né? Que traz frouxidão ligamentar, hipotonia muscular, má formação cardiovascular em 40% das pessoas, né? Sistema osteoarticular, né? Principalmente aqui no ouvido, né? Que a bigorna, o estribo, né? E o martelo, né? Que às vezes dá uma surdez de percepção, e também da questão da coluna vertebral, né? Que às vezes pode ocorrer a luxação na coluna vertebral, né? Então, que é tanto axial, né? Que é a primeira e a segunda vértebra, hipotireoidismo elevado, mais de 60% das pessoas com síndrome de Down têm hipotireoidismo, que isso leva também a uma situação de obesidade, e 50% tem cardiopatia congênita, não é? Então, assim, a causa principal, idade materna elevada, 80%, e idade paterna elevada, 20%. É importante a gente falar isso, porque, às vezes, a culpa, entre aspas, de se ter do nascimento de uma criança com síndrome de Down, muitas vezes recai sobre a mãe, não é? Mas também, 20% das situações são paternas, né? Às vezes, são causas, a idade do pai também pode trazer a situação de maior incidência de síndrome de Down. Isso não quer dizer que a pessoa jovem também não possa vir a ter um filho com síndrome de Down, uma criança com síndrome de Down, né? A incidência estatística é maior com a idade materna, em virtude também do envelhecimento dos óvulos, né? E também dos espermatozoides, no caso da situação paterna. Né? Muito bem.
Eu podia falar também do fracasso de crescimento que traz que situação de retardo mental. Aí, professor, o senhor vai falar retardo mental? Não se usa mais esse termo, retardo mental, né? Mas o que é o retardo, né? O retardo, o que é isso, né? Até hoje, nos Estados Unidos, é a Associação Americana de Retardamento Mental, né? Eles usam esse termo, né? Porque o que é o retardo? É aquele que chega, mas é o que chega depois, não é? Ele chega, então a pessoa com síndrome de Down, ela vai ser alfabetizada, a pessoa com síndrome de Down, ela vai se inserir no mercado de trabalho, a pessoa com síndrome de Down vai namorar, a pessoa com síndrome de Down pode casar, a pessoa com síndrome de Down pode fazer todas as coisas que outras pessoas podem fazer, só que ela faz normalmente com um tempo maior, então um tempo mais, vamos dizer assim, atrasado. Como se fosse, vamos pensar assim, numa corrida de Fórmula 1 com o Rubinho Barrichello e o Michael Schumacher, né? O Michael Schumacher dava uma volta no Rubinho Barrichello. Quando o Michael Schumacher dava uma volta no Rubinho Barrichello, o Rubinho Barrichello era o quê? Era um retardatário, quer dizer, que ele ia chegar, mas ele ia chegar quando? Depois, não é? Então, essa é a ideia do retardamento, não é a ideia... Acontece que começou a se chamar pessoas que não tinham retardamento de retardadas. Aí estigmatizou o termo, né? Então, às vezes, a criança não tinha nenhum tipo de atraso, não tinha nenhum tipo de deficiência intelectual, e fala, você é um retardado, né? Então, aí o que aconteceu? Ficou um termo pejorativo. Pro, eu acho Aí, que como saiu ficou um termo pejorativo... da sua página. Entrou, acho que na página do seu WhatsApp. Eita, não pode Agora entrar você na página do tirou. WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Agora está aparecendo você, e não a tela. Vamos lá, então. Eu não sei, eu tenho que aprender a mexer nesse... Vamos lá. Apresentação. Tela cheia. Eu vou colocar na tela cheia aqui. Aí eu acho que agora vai dar. Clica aqui. Compartilhar. Que agora vai dar. Está aparecendo? Agora está aparecendo. Agora retornou, isso mesmo. Tá. Só que agora eu não consigo colocar. Vou ter que descer. Ah, não, tá bom. Vamos lá. Né? Então, o termo retardamento mental, ele ficou um termo pejorativo, né? Porque começou a se usar em outras para pessoas que não tinham retardamento mental. Então, tem tudo isso daqui, né? Face achatada, olhos inclinados, nariz curto, palato pequeno, língua grande, né? Bloqueio intestinal, né? Tudo isso aqui a gente está vendo o lado negativo e capacitista da coisa, né? A gente, como uma pessoa sem deficiência, falando de uma pessoa com deficiência, né? A gente com toda a capacidade e exacerbando a incapacidade das pessoas com deficiência. Eu prefiro ver as pessoas com síndrome de Down de outra forma, que seria essa aqui, ó. Principais características da síndrome de Down. O cérebro com um desejo enorme de aprender, um sorriso que ilumina, um coração com muitas emoções e sentimentos, as pernas que adoram correr e pular, olhos lindos que querem conhecer o mundo, ouvido para ouvir palavras de encorajamento, desejo de ser aceito e pés que levam para onde quiser chegar, né? Eu acho que esse é um jeito legal da gente observar a síndrome de Down. Não desse jeito aqui, não é que a gente foca no negativo, mas desse jeito aqui que a gente foca no positivo, né? Na capacidade das pessoas, né? Não na incapacidade. E é isso que a gente vai trabalhar hoje nessa nossa palestra, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é uma pergunta simples, né? Quando tem uma mulher grávida, não é? Qual que é a pergunta que se faz? Qual a sua preferência de gênero em relação ao futuro bebê? Não é? Então, quando a mulher está grávida, sempre se pergunta isso, né? Ah, o que você quer, menino ou menina?
Ainda já faz uma situação binária ainda, né? Nem considera a hipótese de ter um terceiro sexo, ou ser um intersexo, né? Mas já coloca já essas duas possibilidades. Você prefere menino ou menina? E sempre, quase sempre, a resposta é a mesma. Desde que seja perfeita e venha com saúde, qualquer sexo serve, não é? Então, isso é uma coisa. Desde que seja perfeita e venha com saúde, qualquer sexo serve, não é? Então, você exclui uma possibilidade real de ter uma pessoa, uma criança, né, diferente ou com deficiência, não é? Porque você poderia ter, ó, sexo masculino, feminino ou intersexo, não é? Saúde e perfeição, não é? E diferente ou deficiente. Esse diferente ou deficiente, ele é excluído, né? Porque você fala assim, não, desde que seja perfeita e venha com saúde, né? Isso é uma coisa que é trabalhada desde criança, né? Quando uma menininha está brincando com uma boneca, né? Desenvolvendo a maternagem, né? Com a boneca. E aí o que acontece? A boneca perde uma perna, perde um braço. A mãe normalmente fala assim, filho, eu vou comprar outra boneca para você. Joga essa boneca fora que essa aí está quebrada. Quer dizer, já tem desde que pequeno, já é trabalhada essa questão do quê? Da perfeição, né? Da não aceitação da deficiência, não aceitação do diferente. Não é? Então, essa constatação de que as pessoas nem pensam em ter uma pessoa com deficiência, não aceitam ter uma pessoa com deficiência, pode fazer uma afirmação que as pessoas com síndrome de Down, elas já são mortas socialmente antes de nascer. Não é? Elas não são, antigamente, até em algumas etnias indígenas, alguns povos tradicionais, ocorre infanticídio, né? Que é quando nasce uma criança com deficiência, ela nem é apresentada na aldeia, né? Ela é morta, né? A mãe nem leva a criança, né? Isso é um costume de algumas etnias, né? Porque principalmente etnias nômades que tem que andar vários quilômetros com uma criança com deficiência, isso atrapalharia a rotina da etnia, né? Isso é uma coisa muito triste. Só que na nossa sociedade, que nós somos evoluídos, não somos povos tradicionais, né? Somos povos civilizados, nós também matamos as nossas crianças com deficiência. Só que a gente mata socialmente, porque ela nasce em uma sociedade que não está pronta para recebê-la e que muitas vezes não quer recebê-la, que muitas vezes não aceita a situação de deficiência. Apesar de ter todo um discurso politicamente correto de inclusão, o que a gente vê muitas vezes é ações de total, vamos dizer assim, segregação. Né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, não é? Acho que já deve ter acontecido, né? Ou com pais e mães de crianças com síndrome de Down, ou quando você vai visitar uma criança com síndrome de Down recém-nascida, né? E às vezes a pessoa que vai visitar, às vezes não sabe o que vai falar para a pessoa, para a mãe, para o pai, né? Às vezes fala assim para não sabe o que vai falar, né? Às vezes tem dúvida, né, do que vai falar. E às vezes o pai e a mãe, né, naquele primeiro momento, às vezes tem até vergonha, muitas vezes, de mostrar o seu filho, né? Ou falar do seu filho, né? Que tem síndrome de Down, né? Então tem essas situações. Por quê? Porque isso é um retrato de que a sociedade não está, vamos dizer, pronta para receber pessoas com deficiência, né? Ou pessoas com diferenças desviantes, né? Porque diferentes todos nós somos. Todos nós somos diferentes, né? Mas tem diferenças e tem diferenças que promovem exclusões, desvios sociais, né? As diferenças que promovem desvios sociais, elas são estigmatizadas, né? São colocadas como uma marca pejorativa, né? E as pessoas com deficiência, elas têm essa marca pejorativa porque simplesmente o fato delas existirem, elas, de certa forma, pressionam toda a coletividade a mudar os seus hábitos, a mudar suas atitudes, a mudar as suas edificações, a sua arquitetura, o seu método de ensino, a sua escola, o seu transporte, para poder incluí-la.
E esse incômodo é um incômodo coletivo. Então, a sociedade não quer modificar para poder adaptar essas pessoas. Então, o jeito mais fácil é por meio do estigma, né? E é aquele estigma de dó, né? O estigma da pessoa com deficiência intelectual, com síndrome de Down, outras deficiências, é o estigma de dó. O que é esse estigma de dó? É aquele estigma assim que, se eu fosse você, eu queria morrer, não é? Que às vezes é pior do que o estigma de ódio, né? Porque o estigma de ódio é a homofobia, por exemplo, a transfobia, por exemplo, são estigmas de ódio. O estigma de dó é aquele estigma assim que a pessoa não fala nada para você, mas o jeito que ela olha para você é um jeito assim de é, de total exclusão. Assim, se eu fosse você, eu queria morrer, né? De total rejeição. É uma rejeição ainda pior do que a rejeição, eu acho. Assim, eu particularmente acho pior do que a rejeição de ódio. Então, esse é o retrato, vamos dizer assim, de uma sociedade humanista no discurso, mas desumana nas atitudes, né? Nós temos uma sociedade que é totalmente humanista no discurso, totalmente humanista na legislação, totalmente humanista nas leis, né? Totalmente humanista, né? Mas totalmente desumano nas ações, totalmente desumano. Então, chega até alguns pontos, algumas coisas ridículas, né? Como, por exemplo, a empresa tem que contratar a pessoa com deficiência para poder ter a cota, né? Para poder cumprir a cota e não ser penalizada, né? Então, ela contrata a pessoa com deficiência, né? Assina a carteira da pessoa com deficiência, mas pede para a pessoa com deficiência, ó, por favor, não vá trabalhar, né? Ou quando contrata a pessoa para trabalhar, dá um ofício assim meio, vamos dizer assim, café com leite para a pessoa, né? Porque a pessoa com deficiência, uma das coisas do estigma é tratá-la como café com leite. O que é o café com leite? O café com leite, quando tem um jogo de futebol, né, quando tem um esporte, ela pensa que está sendo incluída, mas na verdade ela não está, né? Ela pensa que está jogando, mas todo mundo combinou para enganar ela, né? Todo mundo combinou, fala assim, todo mundo combina, ó, deixa querer café com leite, deixa ele querer café com leite, né? Então, todo mundo combina para enganar a pessoa acha que tá incluída, que está jogando, mas na verdade está todo mundo combinado para não considerar as suas ações, né? Ou não considerar a sua atividade esportiva, né? Então, normalmente, muitas vezes, né, numa sociedade desumana, se dá um ofício café com leite para a pessoa, né? Que é dá um espanador para ela passar para limpar alguma coisa com espanador. Né? Quem usa espanador hoje, gente? Mas ainda às vezes usa isso daí. Ou dá para distribuir um folheto, ou fazer alguma coisa. Quer dizer, não se dá um ofício realmente efetivo que dê uma situação de efetividade, de otimização profissional para a pessoa. Então, esse é um dos exemplos de uma sociedade humanista e desumana. Muito bem. É importante a gente entender que a formação da pessoa e da sexualidade, principalmente da sexualidade, ela começa até antes da pessoa nascer, né? Então, a sexualidade, a nossa imagem corporal, segundo um estudioso chamado Paul Schilder, que foi um dos primeiros pesquisadores de imagem corporal, né, que foi discípulo do Freud, né, dentro de uma perspectiva psicanalítica, né, ele diz que a imagem corporal ela é formada desde o ventre, né, desde antes da criança nascer. Né? Então, uma mãe flexível, né, uma mãe que tem contato com a criança, uma mãe que deseja a criança, uma mãe que conversa com a criança, que passa a mão na barriga, que fala com a criança, que deseja a criança. Isso tudo facilita a criação da imagem corporal da criança, não é? E, ao contrário, uma mãe que muitas vezes não deseja aquela criança, ou que tem uma situação negativa com relação àquela gravidez, não é? Ou que tem uso de álcool, drogas, né? Ou que tem tentativa de aborto, ou quando tem violência doméstica envolvida, né? Quando tem agressões envolvidas, né? Isso também influencia na imagem corporal da criança.
E tem alguns exemplos assim engraçados, né? Tem um exemplo de um professor lá da Universidade Estadual de Londrina, que no terceiro ou quarto mês, acho que no quarto mês, foi fazer uma ultrassonografia, né, um ultrassom, e aí viu que a menina, a filhinha dele, não tinha uma mão, né? E aí depois, todo mês, foi acompanhando, né? Porque quando viu que não tinha uma mão, foi acompanhando, teve um ultrassom, o ultrassom foi mais frequente. Depois disso, nunca mais ele conseguiu ver a mão da criança, porque quando ele colocava o aparelho na barriga da mãe para ver a mão da criança, a criança virava, quer dizer, virava, né? A mãe virava. A partir do antes, quando a mãe não sabia que a criança tinha uma deficiência, quer dizer, ela era uma mãe flexível que trazia, vamos dizer assim, impulsos positivos para a criança, né? A partir do momento que ela descobriu, subconscientemente, ela mudou essa relação com a criança percebeu isso. Então, quando colocava, ela não sentia, né? Então, tem alguns exames, por exemplo, cordocentese, amiocentese, né? Ou hoje tem até a ultrassonografia 3D, né? Que você sabe que a criança tem síndrome de Down, né? Antes da criança nascer, não é? Eu não vejo outro sentido desses tipos de exame a não ser para promover um aborto, não é? Porque você não vai mudar a condição de síndrome de Down da pessoa, né? Não vai mudar. Então, muitas vezes o que se faz é uma mãe com idade materna, né, mais avançada, que tem uma probabilidade estatística maior, faz o exame, muitas vezes, porque quando se tem a síndrome de Down e ocorre nesse exame, ela tem a, sei lá, oportunidade ou tem a possibilidade de fazer um aborto que é ilegal no Brasil, né? Então, fazer um crime, na verdade, cometer um crime, não é? Na verdade. Então, de antes da criança nascer, ela já tem essa positividade ou essa negatividade na formação da sua imagem corporal. Eu vou contar para vocês um experimento que eu fiz sem querer. Você lembra dessa bonequinha, dessa menininha na novela? Bem antiga já, essa novela já faz uns 15 anos atrás. A Clarinha, que era menininha com síndrome de Down, né? Que era filha acho que da Regina Duarte. Não sei se vocês lembram dela, né? Eu tinha minha filhinha, que hoje tem 19 anos, né? É jogadora de vôlei, ela tem 1,90 m de altura, mas ela era pequenininha e ela tinha todos os tipos de boneca. Ela tinha boneca branca, tinha boneca preta, tinha boneca grande, tinha boneca pequena, tinha boneca de todos os tipos. Aí tinha o Dia das Crianças, aí eu fui na loja de brinquedo para comprar um presente para ela, aí eu vi que tinha a boneca da Clarinha, que era essa boneca aqui, ó, essa boneca da Clarinha. Aí eu peguei e comprei a boneca da Clarinha e dei de presente no Dia das Crianças para minha filha Nicole a boneca da Clarinha. Interessante que no começo, né, até minha mãe faleceu faz pouco tempo, né, mas minha mãe falou assim: o que você comprou para Nicole, Wagner? Eu comprei uma boneca, mãe. Aí a minha mãe viu: que legal, que bonita. Ela falou assim: ai, Wagner, você comprou uma boneca com síndrome de Down? Uma criança, uma boneca com Down para sua filha? Eu falei: eu comprei, mãe. Quer dizer, ela ficou assim horrorizada que eu comprei uma boneca com síndrome de Down para minha filha. Mas engraçado, o que eu queria destacar é que muito do comportamento que um adulto tem quando tem um surgimento de uma criança com síndrome de Down, a Nicole, que era uma criancinha, né, que era uma menininha de 4 anos, ela começou a repetir. Primeiro, a situação de negação, depois a situação de culpa, depois a situação de superproteção, né? Que chegou uma hora assim que a mãe dela falava para mim que ela falava assim, ela colocava a boneca junto com as outras bonecas e falava para as outras bonecas: você não briga com a Clarinha porque a Clarinha tem Down, né? Quer dizer, ela reproduzia a superproteção, né? E depois, no final, tinha na escolinha que ela estudava, tinha o dia do brinquedo, né?
e no dia do brinquedo, cada um levava o seu brinquedo predileto. Ela levava a Clarinha, né? E não deixava ninguém brincar com a Clarinha. A Clarinha, só ela que brincava. Quer dizer, mudou toda essa situação, né? Então, ela na infância dela, reproduziu o que o professor Lino Macedo descreve no texto Fundamentos para uma Educação Inclusiva, né? Que ele descreve ali a família, todas as situações da família, né? Desde o mecanismo de negação, depois o mecanismo de culpa, depois né? Desde o mecanismo, de todos os mecanismos, ela foi reproduzindo, mesmo não tendo acesso a não ter estudado isso. Eu fiz um experimento, vamos dizer assim, sem querer, eu fiz um experimento com a minha filha. Eu gosto de falar isso nas palestras, que eu achei engraçado. Muito bem. Vamos entrar agora no assunto sexualidade. Não é? A sexualidade humana, ela tem vários tabus que envolvem a sexualidade humana. A sexualidade humana, de forma geral, se você pegar o Michel Foucault, ele diz que a nossa sexualidade ela é reprimida. Nós vivemos em um mundo de repressão sexual, né? Aliás, é um mundo que estigmatiza quem não reprime a sua própria sexualidade. A sua sexualidade ela é reprimida e você tem que aceitar essa repressão sexual para você poder, vamos dizer assim, de certa forma, não ser estigmatizado pela sociedade. Quando você não reprime a sua sexualidade, você passa a ser estigmatizado. E essa situação de repressão sexual ocorre pelo que Michel Foucault chama de mecanismos de vigilância e de punição. Não é? Então, ele fala que tem vários mecanismos de vigilância e punição. E eu queria destacar aqui 3 mecanismos de vigilância e punição que o Nuno Cobra ele descreve no seu livro A Semente da Vitória. E ele chama esses 3 mecanismos de tripé de anulação. Não é? Quais são esses 3 mecanismos? Escola, religião e família. A escola, a religião e a família precisam ter um discurso de repressão sexual afinado, equalizado, para que a sociedade tenha, a sociedade estigmatizadora, vamos dizer, a sociedade humanista e desumana, tenha um precário equilíbrio. Então, ela utiliza-se da escola, utiliza-se da religião e utiliza-se da família como mecanismos de vigilância, de vigiar e de punição. Por isso que ele fez um livro chamado Vigiar e Punir, nível do Michel Foucault, né? A escola, a religião e a família. E quando alguma dessas 3 entidades começa a ter um discurso diferente, então, quando a família começa a ter um discurso diferente da religião e da escola, ocorre uma pressão muito grande da escola, da religião, para equalizar esse discurso da família. Quando a religião tem um discurso diferente da escola e da família, existe uma pressão da família e da escola para equalizar esse discurso da religião. E quando a escola tem um discurso diferente da religião e da família, a religião e a família fazem uma pressão também para equalizar o discurso com a escola. Dessa forma que o tripé caminha, né? O tripé sempre caminha nesse mecanismo de pesos e contrapesos para precariamente a sociedade se equilibrar, né? Então a família, se fazer isso, você vai apanhar. Se acontecer isso, você vai embora de casa, né? A família faz isso, né? Se é homossexual, manda embora de casa. Eu prefiro... Teve um político aí que falou que preferia um filho morto do que um filho gay, não é? Um político que eu não vou falar o nome, né? Mas acho que vocês devem saber, né? Então, quer dizer, é um mecanismo, né, familiar, família, né? A religião, né? Sempre com mecanismos de... Imagine você imaginar que Deus está olhando para você, tudo que você faz, e não tem como você fugir de Deus. E a religião, ela vem de Deus como sendo um carrasco, né? Como sendo
alguém que vai te torturar, que vai te castigar, que tem uma mão poderosa, que vai te esmagar, não é? E que a igreja não vende um Deus, não mostra um Deus que é o Deus amor, né? O Deus amigo, né? O Deus que te ama, né? Vende um Deus que te pune, não é? E aí para você se redimir, você ou tem que dar oferta para a igreja, né? Ou tem que fazer um trabalho numa religião de matriz africana, ou você tem que fazer uma penitência, se a igreja for a igreja católica, né? Ou tem que fazer alguma coisa para você, vamos dizer assim, de certa forma, se autopunir daquilo que você, do pecado, principalmente sexual, que você cometeu, né? E a escola é a mesma coisa, né? A escola, quando começa a trabalhar com educação sexual, aí vem os políticos, vem a família, está tirando a inocência das crianças, né? Educação sexual na escola, não, está tirando a educação das crianças. Educação sexual, falar de sexualidade e síndrome de Down, lá na Fundação de Síndrome de Down, que é isso? Que horror! Vai estar falando isso de educação sexual, não é? Então, quer dizer, a escola tem um discurso diferente da religião e da família. Então, esse é as três forças que trabalham em uma engrenagem juntas para poder manter a repressão sexual das pessoas e dessa forma, anulá-las. Não é? Em contrapartida, a sexualidade humana é um direito universal. Não é? A ONU, né, na sua conferência, colocou 16 direitos sexuais que todo ser humano tem direito. Todo. Basta você ser humano, você tem direito a igualdade e não discriminação, vida, liberdade e segurança pessoal, autonomia e integridade corporal, isenção de tortura, tratamento ou punição desumana, isenção de violência sexual, privacidade, acesso à saúde sexual e experiências sexuais prazerosas e seguras, usufruir do progresso científico, acesso à informação sexual atualizada, educação sexual esclarecedora, ter relacionamentos baseados em igualdade e consentimento livre, decidir sobre ter filhos, liberdade de pensamento, opinião e expressão, liberdade de associação e reunião para defender ideias e protestar, participação na política para proteger os direitos sexuais e acesso à justiça se os direitos não são respeitados. Eu vou fazer uma pergunta que você vai fazer essa pergunta para o seu coração, não é? Você tem todos esses direitos sexuais? Nós temos todos esses direitos sexuais. Tem um filme que fala qualquer gato vira-lata, né? Esse filme fala assim que qualquer gato vira-lata, né, tem mais direitos sexuais do que nós, seres humanos. Tem uma sexualidade melhor e mais bem resolvida do que nós, seres humanos. Que a gente não consegue usufruir de todos esses direitos sexuais. E as pessoas com deficiência, mais ainda. E as pessoas com deficiência intelectual, mais ainda. Né? Existe aí uma intersecção que faz com que as pessoas com deficiência intelectual tenham ainda uma situação mais estigmatizante com relação à sexualidade do que outras pessoas, né? Mesmo porque se coloca um mito de que a pessoa não sabe, né, o que está fazendo, ou não tem ideia da sexualidade, ou não tem a possibilidade de ter esclarecimento, ou de saber a relação sexual consentida, né? Então, acho que tudo não é consentido. Então, a pessoa que, por exemplo, eu vou falar uma coisa, né? Você sabe o que é devoteísmo? Devoteísmo está no CID, no Código Internacional de Doenças, como uma parafilia, como uma doença. Sabe o que é o devoteísmo? O devoteísmo é atração sexual por pessoas com deficiência. Isso é colocado como sendo uma parafilia.
Então, se eu tenho uma atração sexual com uma pessoa com deficiência, eu posso ser enquadrado como uma pessoa com uma doença mental, ter um distúrbio sexual, né, chamado devoteísmo, né, que vem de devotado, né? Devoteísmo porque é aquela pessoa devotada. Então, tem essa ideia de que quem tem relação com a pessoa com deficiência é uma pessoa devotada, né? E esse devoteísmo, isso daí é uma patologia, né? Quer dizer, com nenhum tipo de, com nenhuma outra categoria de ser humano, né? Você tem essa classificação patológica, né? Mas com pessoas com deficiência existe essa classificação patológica de CID, né? de ser uma parafilia, o devoteísmo, né? Então, vê só, as pessoas que têm relação com pessoas com deficiência intelectual, elas são rotuladas como sendo aproveitadoras, abusadoras, mesmo que elas não sejam. Uma pessoa sem deficiência intelectual, quando ela tem uma relação com uma pessoa com deficiência intelectual, ela é rotulada como sendo rotulada pejorativamente pela coletividade, como sendo uma pessoa, vamos dizer, aproveitadora ou abusadora. Porque a coletividade não consegue ver na pessoa com deficiência intelectual uma situação de consentimento. Acho que as pessoas com deficiência não têm o poder de consentimento de uma relação sexual, né? Quer dizer, se a pessoa não tem consentimento, ela não tem direito sexual nenhum. Nenhum desses direitos, desses 16, ela tem direito, porque o direito básico, que é o direito do consentimento, que é o que alicerça todos esses 16 direitos, ela não tem, né? Ela é rotulada de não ter, não é? Muito bem, vamos lá. E, muitas vezes, essa situação leva a algumas situações ruins, como a situação de abuso sexual contra meninas e mulheres com deficiência, né? Isso é uma epidemia sobre a qual, muitas vezes, ninguém fala, não é? A violência sexual contra pessoas com deficiência atinge 10% total de casos de estupro. Em 2018, o Atlas desenvolvido pelo IPEA indicou que 22.918 casos de estupros apurados em 16, 10,3% das vítimas tinham alguma deficiência. Desse total, 31,1% tinham deficiência mental e 29,6% possuíam transtorno mental. Outro dado chocante é que, entre os casos de estupro coletivo, 12,2% são contra vítimas que têm algum tipo de deficiência. O que acontece? A sociedade, eu vou fazer uma crítica ao capitalismo, né? A sociedade capitalista, ela liga a sexualidade à produtividade, né? Quer ver um exemplo claro disso? Quando seu filho fala para você: "Ah, mãe, eu estou namorando". Ou quando a sua filha fala para a mãe ou para o pai: "Mãe, eu estou namorando". Aí qual a primeira pergunta que você faz? Com quem? O que ele faz? Ele estuda? Ele trabalha? Quem é o pai dele? Não é? Parece a música do Charlie Brown Jr., né? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Vou te investigar, haha. Tchanan, tchanan, tchan, tchanan, tchanan, tchan, tchanan, tchanan, né? Aquela música, né? Porque as pessoas ligam a produtividade à sexualidade. A sexualidade é um direito de todos, das pessoas produtivas ou improdutivas. Mas, no entanto, como a sexualidade reproduz, né, reproduz a humanidade, né? A sexualidade engravida e reproduz a humanidade, né? E a humanidade é precariamente equilibrada, os pais eles têm o dever de sustentar a sua prole, né? Sustentar os seus filhos, né? E a pessoa com deficiência, principalmente muitas vezes a pessoa com deficiência intelectual, é vista como sendo improdutiva. Ou seja, a pessoa café com leite. O que vier dela, né, tá bom, mas não é cobrado, né? A gente vê assim, se uma classe comum, uma criança fica 2 anos na primeira, segunda, terceira série, não for alfabetizada,
Eu acredito que a mãe, os pais vão fazer um abaixo-assinado para tirar essa professora da escola. Às vezes, a criança com deficiência intelectual fica 10, 12 anos na escola e não se faz nada, quer dizer, não se tem esse tipo de reivindicação. Por quê? Porque ela é a pessoa que o que vem dela é lucro. Isso é o café com leite, né? O que vem dela é lucro. Não se cria perspectivas para perspectivas normativas para essa pessoa, né? Coloca ela sempre na excepcionalidade. Então, o que vem dela é lucro, né? O que vem dessa pessoa é lucro. Então, gente, esse é o chamado... A pessoa, como é tido como improdutiva, ela carrega, por cortesia, o rótulo, o estereótipo de ser considerada também como sendo assexual, ou não ter direito a ter uma vida sexual ativa e feliz como todas as pessoas sem deficiência. Então, isso é um grande problema, né? Assim como a pessoa sem deficiência que namora uma pessoa com deficiência, ela também carrega um estigma de cortesia pelo simples fato dela simpatizar, dela amar ou gostar de uma pessoa sem deficiência, olhar aquela pessoa com deficiência com outros olhos, né, com olho de amor, com olho de paixão, com olho de sexo, isso incomoda a sociedade. Imagine se as pessoas, todo mundo começa a fazer isso, né? Então a sociedade faz o quê? Rotula essa pessoa. Você quer namorar a pessoa com deficiência? Então vou rotular você do quê? De abusador. E nem sempre, obviamente, que tem muitos casos de abuso, como eu estou dizendo aqui. Como a pessoa é tida como sendo assexuada e a sexualidade dela é negada, lhe é negado também informações sexuais. Isso na escola, na família e na religião. E em todas as outras situações em que a pessoa com deficiência intelectual ela está inserida, né? Então, aí vai falar assim, nossa, a pessoa com deficiência intelectual ela tem a sexualidade exacerbada porque ela masturba em público, ou porque ela fica ereto em público, fica com o pênis ereto em público, né? Mas ninguém nunca orientou essa pessoa a masturbação, tá na adolescência, a masturbação, a ereção, isso. A masturbação é no banheiro, não é? Ninguém orienta. Por quê? Porque a sexualidade dela é negada. Não é? Nem se fala nisso. Se você começar a falar nisso, talvez os pais começam a fazer... Você está falando isso de sexualidade com meus filhos, né? Você está despertando a sexualidade do meu filho. Né? A escola não fala isso, a religião não fala isso, então a sexualidade é negada. E aí, como é estigmatizada, a pessoa ela tem alguns problemas. Por exemplo, eu, Wagner, se eu entrar no banheiro feminino, eu errei. Eu, Wagner, eu errei. Eu, professor, doutor, livre-docente da Unesp. E se eu entrar no banheiro aqui do IA, aqui do Instituto de Artes, né, eu errei no banheiro feminino. Agora, uma pessoa com síndrome de Down que não é alfabetizada, ela vai e vê o banheiro, masculino e feminino. O banheiro feminino tem um guarda-chuva, uma sombrinha. O banheiro masculino tem uma cartola. Uma cartola. Pra gente, a gente... não, ele, ela, uma sombrinha, uma cartola. Às vezes, a pessoa com deficiência intelectual tem dificuldade de abstração. E se ela não saber ler, ela tem dificuldade também de leitura. Ele e ela, né? Que é uma letra só de diferença também, né? Ele e ela, né? Aí a pessoa vê e fala assim, cartola? Ah, cartola é coisa de mágico. Ah, eu já vi cartola mágico, tirar o coelho da cartola. Porque quem usa cartola hoje? Ninguém usa cartola, né? A única coisa que usa cartola é mágico, né? Então, a pessoa que me dá para falar assim, esse é o banheiro dos mágicos. Guarda-chuva? Guarda-chuva eu uso, porque guarda-chuva, quando chove, eu uso. Então, esse é o banheiro que eu tenho que entrar. Aí ele vai e entra no banheiro feminino, entra no banheiro errado. Se sou eu errei. Se é uma pessoa com síndrome de Down, tem a sexualidade exacerbada. Está ali no banheiro feminino. Quer dizer, se cria uma
situação, não é por quê? Porque a sexualidade é negada, né? Se tem um casal de pessoas sem deficiência namorando, se beijando ou de mãos dadas, passa, ninguém nem olha, não é? Agora, se é um casal com síndrome de Down, um menino e uma menina, um moço e uma moça com síndrome de Down passa de mãos dadas, todo mundo fica assim, ó, vira e olha, né? Todo mundo olha, parece que é uma coisa assim, totalmente, sabe, diferente, né? Isso aí não tem nada. O nosso olhar é um olhar estigmatizante. Então, isso também tudo são situações que ocorrem, não é? Eu peguei aqui, no portal de boas práticas da Fundação Oswaldo Cruz, algumas diretrizes de atenção à pessoa com síndrome de Down. Já é um documento antigo, de 2013, mas é um documento que ainda, infelizmente, ainda ele está um tanto que atualizado, né? Porque as relações ainda não modificaram, né? 11 anos depois, 2024, muitas relações não modificaram. Então, cuidados com adolescentes de síndrome de Down. Atenção para manutenção de estilo de vida saudável, desenvolvimento da autonomia para as atividades diárias. E aqui eu quero dar um parênteses, né? Autonomia é diferente de independência, né? Independência é diferente de autonomia, né? Então, por exemplo, uma pessoa cega, ela não precisa de ninguém, ela não precisa de ninguém, né? Mas ela se perde, né? Não, ao contrário. Uma pessoa cega, ela tem autonomia, não é? Mas ela não tem independência, ela precisa de alguém para levar ela, porque senão ela pode se perder, não é? Visualmente. Não é? Uma pessoa com síndrome de Down, ela não tem independência, não é? Tem independência, mas não tem autonomia. Né? Quer dizer, não deixa, a pessoa precisa sempre, muitas vezes, ir com outra pessoa. Né? Então, desenvolvimento da autonomia das pessoas para as atividades diárias. Né? Socialização, aquisição e habilidades sociais. Esse negócio de atividade diária é importante, porque às vezes a gente superprotege. Né? Quando eu dava aula no Estado, a classe tinha uma sala de recursos para cego, era no pior lugar da escola. Tinha que descer uma escada, descer outra escada, virar à direita para chegar. Aí eu falei, nossa, mas por que escolher essa sala para as pessoas com deficiência visual, né? Justamente para a pessoa fazer atividade de vida diária, né? Para a pessoa fazer um treinamento de AVD, de atividade de vida diária, colocar numa sala mais difícil da pessoa chegar. Né? Socialização, aquisição de habilidades sociais, orientação para a prevenção da lesão cervical, né? Como eu já falei anteriormente, né? Vai fazer um rolamento, né? O professor de educação física, primeiro dia dando aula aí na Fundação Down, aí, ou na escola, né? Com a criança, aí vai dar judô para a criança, ou vai fazer um rolamento com a criança, né? Você pode matar a pessoa com síndrome de Down, né? Porque a pessoa vai fazer esse movimento aqui, ó, vai jogar o corpo em cima da cervical, né? Você pode fazer a luxação da Atlante e axis, né? Fazer um rompimento que quebra o pescoço da criança, a criança morre. Né? É uma coisa que precisa saber. Acompanhamento odontológico e orientações para a prevenção de abusos físicos e sexuais. Aí é onde entra essa palestra que a gente está fazendo hoje. Aí é onde entra a cartilha que a Nathalie está terminando agora, que vai apresentar agora, que eu já vou mostrar algumas partes dela para vocês. É um trabalho brilhante que a Nathalie está fazendo. Não é? Aqui entra os diversos tipos de programa, o Pipo e o Fifi, não é? Que é um programa super legal que trabalha sobre também prevenção de abusos físicos e sexuais, não é? E aí vários outros programas que trazem essas orientações. Né? Isso devia ser dever da escola, devia ser dever da religião e deveria ser dever da família, né? Ter essas orientações. Mas muitas vezes não tem.
Orientação para a saúde sexual, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e a IST. Né? Lembra que eu falei aquela situação da prole, não é? Que a sexualidade é ligada à produtividade porque o sexo reproduz, né? E como a sexualidade, como o sexo reproduz, a pessoa que não tem tida como improdutiva não tem condição de criar sua prole, não é? E as pessoas com síndrome de Down? Só tem 3 casos, só teve na história médica, só teve 3 casos de homens, pais biológicos com síndrome de Down. A grande maioria dos meninos, dos homens com síndrome de Down, eles não são férteis, não é? As meninas, sim, as meninas, cerca de 50% são férteis, né? Não tem esterilidade. Mas os meninos só tem 3 casos na literatura, né? Mundial. Né? Então, porque não se justifica esse estigma de cortesia, não é, que é posto para as pessoas sem deficiência, para as pessoas com síndrome de Down. Né? Esse estigma de cortesia, ligando a produtividade à sexualidade. Né? Vamos falar agora alguns mitos a serem desconstruídos. Primeiro, pessoas com síndrome de Down são assexuadas. Não têm sentimentos, pensamentos e necessidades sexuais. Isso é um mito. A pessoa com síndrome de Down não é assexuada. Aliás, nenhum ser humano é assexuado, sabe? Apesar que tem lá na LGBTQIA, né, de assexuado, é a pessoa que não gosta de praticar sexo, mas mas a sexualidade não é só a prática do sexo. A sexualidade está na nossa expressividade, está no nosso jeito de falar, está na nossa roupa que a gente coloca, está no abraço que a gente dá, na afetividade que a gente tem, né? Na escola que a gente estuda. Tudo isso daí é a nossa sexualidade. Né? As pessoas não são assexuadas. As pessoas com síndrome de Down não são assexuadas. Elas têm sentimentos, elas têm pensamentos sexuais, elas têm necessidades sexuais. Então, esse é um mito que a gente não pode aceitar, sabe? Não pode ligar essa situação à produtividade, como a sexualidade capitalista faz. A sociedade capitalista faz. Ou, se não, outro mito, né? São hipersexuadas, né? Seus desejos são incontroláveis e exacerbados. Ou se acredita que elas não têm sexualidade, ou que elas têm muita sexualidade. São hipersexuadas. Também é um outro mito, né? Elas não têm nada exacerbado, elas só têm falta de orientação e falta de educação sexual, né? Um adolescente sem deficiência se masturba. Um adolescente com síndrome de Down também se masturba. Só que a criança com um adolescente sem deficiência se masturba no banheiro. Uma criança com síndrome de Down, às vezes ela se masturba em locais inadequados. Aí fala, é inadequado, né? É exacerbado, porque ele não teve a orientação para isso. Pessoas com deficiência, com síndrome de Down, são pouco atraentes, indesejáveis, incapazes para manter um relacionamento amoroso e sexual, né? Tá tendo aquela propaganda de PCD, né? Aí quando fala isso, né, na língua você já viu essa propaganda, né? Quando fala que a pessoa não pode casar, que a pessoa não pode namorar, que ela é pouco atraente, que ela não tem condição de manter um relacionamento amoroso e sexual, aí diz que é pavoroso isso, né? Isso realmente é pavoroso, não é? É você falar que a pessoa não tem a capacidade de ter um relacionamento amoroso e sexual. Você tira aquelas 16 direitos sexuais da pessoa. Pessoa com deficiência não consegue usufruir o sexo normal e tem disfunções sexuais relacionadas ao desejo, à excitação e ao orgasmo. Outro mito. Né? Pessoa com deficiência, pessoa com síndrome de Down, tem condições de ter o sexo. Para começar, não existe, vamos dizer assim, sexo normal. Né? O que é normal no sexo? Né? Para mim, tudo que é consentido no sexo e prazeroso no sexo é normal. Tudo que é consentido é normal. Tudo que é prazeroso é normal. Né? Não, se a gente começa a colocar normalidades no sexo, né? A normalidade, tudo é anormal, tudo é anormal, tudo...
A gente começa a repressão que coloca as anormalidades, vamos dizer assim, no sexo. Porque o sexo, por si só, a sexualidade, ela não tem essa categorização de anormalidade, a não ser que você vitime uma outra pessoa, né? Só tem 3 tipos de situações sexuais que são criminalizadas. Não, 4 tipos, vamos dizer assim, né? Que é necrofilia, que é vilipêndio a cadáver, não é? Que a pessoa vilipêndio a cadáver. Zoofilia, né? Que é crime ambiental, né? Maus tratos a animais. E pedofilia, que está no ECA, né? Que é exploração sexual de criança e adolescente. Né? E agora nós temos também a questão de importunação sexual. Né? Os outros tipos, né, de sexualidade não são sexualidades, vamos dizer, anormais. Vai fazer, aquela pessoa que gosta de dar uma palmada no outro, né? Dar um tapa no outro, né? Então, se é consentido, por que a gente vai falar que é anormal? Né? A homossexualidade, que durante muito tempo a homossexualidade, né, foi considerada no CID como sendo uma parafilia. Né? Já terminou minha hora, hein? Estou terminando já. Então, quer dizer, anormal, né? Não existe isso. Sexo não tem essa situação, não é assim binário dessa forma. Né? A reprodução para pessoas com deficiência é sempre problemática, porque são pessoas estéreis, geram filhos com deficiência ou não têm condição de cuidar deles. Também é um mito, não é? Os meninos com síndrome de Down, na sua grande imensa maioria, são. As meninas já não. Não é? E se tem filhos, também tem condições de cuidar dos seus filhos. Tá? O desejo sexual não é afetado pela deficiência, mas condiciona parcialmente seu nível de funcionamento. Fator importante: a imagem de si mesmo e a autoestima. Isso é importantíssimo para a criança com síndrome de Down, para mim, para você, para a pessoa com deficiência, para a pessoa sem deficiência. A nossa imagem corporal, ela está ligada, né? A nossa libido, ela está ligada e ela forma, junto com os aspectos sociais, né? E as nossas percepções internas de prazer, ela que forma a nossa imagem de si mesmo, que é quando a gente fecha o olho e a gente se vê, né? A nossa imagem pode ser parecido com o jeito que vocês me veem, né? Eu tive que me audiodescrever, né? Algumas pessoas, no começo, algumas pessoas podem achar que eu me audiodescrevi errado, mas é a visão que eu tenho de mim mesmo, né? Que pode ser parecida com a visão que vocês têm de mim, ou que pode ser uma visão diferente da que vocês têm de mim. Quando eu tenho uma visão de mim muito diferente da visão que as outras pessoas têm de mim, aí são os desvios de imagem corporal, né? Que aí a anorexia, a bulimia, a vigorexia, né? São problemas de imagem corporal, né? A transexualidade, né? Que a transexualidade a pessoa não se vê com o gênero, né? Que ela com o seu sexo biológico, né? Então ela tem que ter uma adequação, faz toda uma situação para adequação da sua imagem corporal ao seu sexo biológico, ao seu corpo. Como as pessoas enxergam alguém com alguma deficiência? Eu não sei. Só sei que eu tenho algumas experiências bem traumáticas, né? Uma vez eu estava num baile sertanejo e tinha uma moça que estava na cadeira de rodas e aí eu fui dançar com ela, ela olhou para mim, eu olhei para ela, ela olhou para mim, aí quando eu olhei para ela, ela olhou para mim, aí eu falei assim, vou tirar essa menina para dançar. Quer dançar? A menina quis dançar. Aí eu comecei a dançar na cadeira de roda e comecei a rodar ela na cadeira de roda e comecei a dançar. Meu, parou o baile. Ficou todo mundo assim, fez um círculo e todo mundo ficou olhando para mim com uma cara de estuprador, com uma cara de aproveitador, com uma cara de abusador, com tudo a cara de tudo que era ruim, olharam para mim. Não é? Simplesmente porque naquela hora eu fui estigmatizado. Foi o estigma de cortesia por eu não estigmatizar a pessoa que estava sendo estigmatizada por todos. Não é? Estimular a autonomia e a liberdade de escolha. Né? A coisa que mais precisa ter nas relações sexuais é a liberdade de escolha. Não é? A sexualidade ela só tem uma situação positiva quando as pessoas têm liberdade de escolha.
a campanha agora que teve no Carnaval, não é não. A pessoa tem que ter essa liberdade, não tem que ter, não tem que ser coagida, não tem que ter nenhum tipo de coação, não tem que ter nenhum tipo de situação, nem de repressão e nem também de abuso. É importante a pessoa ter essa liberdade de escolha. E saber conversar de forma aberta e segura, o que muitas poucas pessoas sabem, sabe? Principalmente na escola, sabe? Eu vejo assim muitos professores assim, a gente vê muitos críticos da educação sexual que criticam muitas vezes a educação sexual com razão, né? Vai lá a professora e vai e coloca a musiquinha do Cavalinho no Cio. Ó, Cavalinho no Cio, coloca. Cavalinho no Cio. Aí filmam e colocam no YouTube. Aí fala, isso aí que estão ensinando para as crianças. Né? Quer dizer, o professor usou uma linguagem totalmente inadequada naquele momento, né? Não era para ter colocado musiquinha do Cavalinho no Cio. Ó, Cavalinho no Cio! Né? Você viu? Não sei se vocês chegaram a ver isso daí, né? Então, muitas vezes, você tem que ter uma forma aberta, uma forma segura, mas uma forma eficiente, né? um papo reto, né? Um papo que seja as pessoas entendam, mas que também não seja algo nem que seja muito científico, né? Nem muito biológico, mas também que não seja algo muito vulgar, né? Então tem que ser algo que tenha uma certa educação sexual, né? Por isso que chama educação sexual, né? Por isso que não pode ser um leigo, qualquer pessoa trabalhar com educação sexual. Você tem que ter um preparo para trabalhar com educação sexual, né? A Nathalie está fazendo um mestrado agora, ela está se preparando para trabalhar com a educação sexual, pessoas com deficiência intelectual, né? Então tem que ter um preparo, não é assim qualquer situação, né? Então é importante isso, para poder saber. Os pais também têm que ter um preparo para falar com seus filhos, tanto com uma forma de prevenir de abusos sexuais, como uma forma também de fazer com que essas pessoas, né, sejam incluídas tenham direito de ter uma vida sexual ativa e feliz, né, e saudável, não é? Então é importante esse diálogo de forma aberta e segura, não é? Eu vou deixar para vocês um link, e nesse link aí vou passar para a Nathalie. A Nathalie vai mandar para vocês sobre Pode passar para mim. uma cartilha sobre vivências da sexualidade na deficiência e a compreensão de gênero. Essa cartilha foi feita pela ACID, Associação Social para a Igualdade das Diferenças. Então, está no Google Drive, eu vou passar para a Nathalie e aí vocês vão um PDF, que é bem interessante esse PDF, viu? Dessa cartilha de vivência e sexualidade, né? Eu já orientei alguns trabalhos sobre sexualidade e deficiência intelectual. Um dos que eu gosto de mostrar é o da Karen, né? Que foi minha aluna no mestrado lá em Araraquara, que ela desenvolveu um jogo de cartas que trabalhava sexualidade com crianças com deficiência intelectual, e o professor era um professor mediador, né? E aí era um jogo de cartas, e aí as crianças ficavam nesses círculos, não é? E aí a criança era um jogo de círculos, e essas cartas, cada carta tinha um assunto. Então, por exemplo, hora do banho, hora de dormir, meu corpo, você gosta da escola, brincando com o papai, brincando com a mamãe, brincando com o irmão ou a irmã, hora de se trocar, esse brinquedo só de meninos ou só de meninas, crush, bullying, quem sou eu, né? Então ela fez esse joguinho e fez também um outro joguinho que era um joguinho assim de casinhas, né? E aí cada casinha tinha um assunto. Aí a criança jogava um dado gigante e ia para a casinha, ou ia para frente ou ia para trás, né? E aí cada casinha tratava um assunto de sexualidade, né? E a professora moderadora, né, desenvolvia. Esse jogo está à disposição de vocês. Eu também vou dar o link para vocês. Quem quiser, a Karen liberou, qualquer pessoa pode usar esse jogo, reproduzir esse jogo aí nas escolas, atividades. Os pais podem também reproduzir esse jogo que a Karen desenvolveu. Tá bom? A gente lá aqui na Unesp de Rosana, a gente faz algumas atividades na APAE aqui de Rosana, né?
E é interessante que uma vez, a gente sempre faz atividade de recreação, eu sou professor de recreação também, minha primeira formação em educação física, né? E teve um ano que eu fui fazer uma recreação e eu trabalhei com educação sexual. E acho que era a supervisora da PAI que estava lá, a coordenadora da PAI que estava junto com as, com as crianças nesse dia, me interrompeu e falou que tinha que acabar a atividade, que tinha que levar as crianças embora, né? Que tinha lanche, quer dizer, eu sempre, quando eu dei outras atividades que não envolviam sexualidade, nunca teve esse problema. Quando eu fui fazer uma aula que envolvia atividade de educação sexual, até como situação protetiva de abusos sexuais, não é? A coordenadora mais me tesourou no talo, né? Acabou com minha atividade, né? Falou que ela não quis, ela não foi assim politicamente correta de falar, politicamente incorreta de falar, não é para falar isso. Né? Mas ele falou, professor, eu preciso ir embora levar as crianças, né? Quer dizer, acabou com a atividade. Né? Então, mas a gente mesmo assim a gente faz essas atividades, sempre a gente está fazendo lá na PAI, né? Aqui com os nossos alunos do curso de turismo, já fiz também com os alunos do curso de pedagogia, né? De atividade de recreação com as crianças da PAI, né? E o mais novo que eu queria mostrar para vocês é a cartilha que a Nathalie, o Luciano, que é professor na Unicentro em Guarapuava, que também foi me orientando de mestrado, e eu, né, como orientador da Nathalie e do Luciano, nós estamos escrevendo e ela vai defender agora, né? A Nathalie já está com a dissertação de mestrado dela pronta. E o produto da dissertação de mestrado dela foi essa cartilha de orientação para a família, sexualidade da pessoa com deficiência sexual. Olha que bonitinho o trabalho que a Nathalie e o Luciano fizeram. Eu achei muito legal o trabalho que eles fizeram. Né? E aí tem alguns tópicos, né, que eu vou ler aqui para vocês rapidamente. Sexualidade na condição da pessoa com deficiência intelectual. Promova a aceitação e o respeito. Né? Incentive a aceitação da sexualidade como parte natural da vida, independentemente da condição da pessoa. Reforce o respeito pelos desejos e limitações individuais. Comunique-se abertamente. Estabeleça um ambiente aberto e seguro para discutir a sexualidade. Encoraje a expressão de sentimentos e dúvidas. Promova a aceitação e o respeito. Incentive a aceitação da sexualidade como parte natural da vida, independentemente da condição da pessoa. Reforce o respeito pelos desejos e limitações individuais. Adapte a linguagem. A pessoa com deficiência intelectual, a pessoa com síndrome de Down, tem dificuldade de abstração. Então, você tem que adaptar a linguagem. Utilize uma linguagem clara e adaptada ao nível de compreensão da pessoa com deficiência intelectual. E seja preparado para responder a perguntas de maneira acessível. Promova a autonomia. Incentive a independência na medida do possível, capacitando a pessoa a tomar decisões sobre sua própria sexualidade. Eduque sobre limites e consentimento. Esteja ciente das necessidades específicas. Reconhecer que cada pessoa é única e suas necessidades e desejos podem variar. Compreender a condição específica da deficiência intelectual e suas implicações. Promova a educação sexual adequada. Forneça informações educativas sobre o corpo, relacionamento e segurança sexual. Utilize recursos visuais e materiais adaptados, conforme necessário. Comunique-se abertamente. Também, esse aqui eu já falei, né? Estimule a participação em atividades sociais. Facilite a oportunidade para a pessoa interagir com seus pais, promovendo a inclusão social. Esteja preparados para desafios emocionais. Se conheça que possam surgir desafios emocionais ao abordar a sexualidade. Esteja preparado para lidar com essas situações com empatia, se colocando no lugar da pessoa. Outro tópico, outro capítulo da cartilha foi sobre saúde reprodutiva. Né? E ela fala sobre educação sexual adequada. Proporciona uma educação sexual apropriada, adaptada ao nível de compreensão da pessoa, nos lugares simples e visualizações necessárias. Ensine sobre corpo, privacidade e higiene. Consentimento. Enfatize a importância do consentimento claro e mútuo em relacionamentos íntimos. Ajude a entender o que é apropriado e inapropriado em termos de toques e de comportamentos. Contracepção. Discuta opções de contracepção e seu uso.
Certifique-se de que compreendam as consequências de atividade sexual, incluindo a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Acesso a serviços de saúde. Como um familiar, lute, reivindique e ensine que sobre o acesso a serviços de saúde reprodutiva existentes na saúde pública e privada. Facilite visitas ao médico e exames necessários, contribuindo para uma maior autonomia. Namoro. Promova a inclusão social, oportunidades para conhecer pessoas. Apoie atividades que incentivem a interação social de maneira segura. Habilidades sociais. Oriente e ensine habilidades sociais, como iniciar conversas e interpretar sinais sociais. Ajude a desenvolver a capacidade de fazer escolhas informadas em relacionamentos. Apoio familiar. Oriente a família sobre a importância de apoiar relacionamentos saudáveis. Inclua a família no processo de ensino e apoio. Casamento. Ofereça programas de treinamento para habilidades matrimoniais adaptados às necessidades específicas da pessoa. Garanta que haja apoio contínuo após o casamento. Ofereça aconselhamento e recursos para resolver desafios que possam surgir. Empodere a pessoa com deficiência sexual para exercer seus direitos e tomar decisões relacionadas ao casamento. Certifique-se de que compreenderam seus direitos legais. Estimule a comunicação aberta entre parceiros e profissionais de apoio. Crie um ambiente seguro para discutir preocupações e problemas. E o terceiro capítulo da cartilha é descobertas e autoconhecimento do corpo, né? Abordagem individualizada. Reconheça a singularidade de cada pessoa, levando em consideração suas habilidades, preferências e limitações. Cada indivíduo é único e as estratégias de aprendizado podem variar significativamente. Comunicação acessível. Utilize formas de comunicação adaptadas às necessidades da pessoa, como linguagem de sinais, comunicação alternativa ou alternativa, ou outros métodos que facilitem a compreensão. Utilização de recursos visuais. Recursos visuais como imagens, vídeos e materiais táteis podem ser eficazes para explicar conceitos relacionados ao corpo. Eles auxiliam na compreensão e reforçam a informação. Experiências sensoriais. Proporciona experiências sensoriais variadas para explorar diferentes sensações corporais. Isso pode incluir atividades táteis, auditivas, olfativas e visuais que ajudem a pessoa a desenvolver uma consciência corporal. Atividades práticas e lúdicas. Envolver a pessoa em atividades práticas e lúdicas relacionadas ao corpo pode tornar o processo mais envolvente e divertido. Jogos e atividades físicas adaptadas também podem ser benéficos. Inclusão de terapeutas e profissionais especializados. Envolva terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e outros profissionais especializados que possam oferecer suporte e estratégias específicas para desenvolver habilidades motoras de consciência corporal. Respeito ao ritmo individual. Atenção ao ritmo de aprendizado da pessoa, adaptando as atividades de acordo com o seu progresso. O respeito ao tempo individual é fundamental para promover um ambiente de aprendizado positivo. Envolvimento da família e cuidadores. Forneça informações de estratégia para promover o desenvolvimento do autoconhecimento do corpo fora do ambiente terapêutico. E aqui algumas dicas daquela outra cartilha que está no Drive, né? Conversar com naturalidade. Falar de forma clara. Explicar sobre o corpo, higiene, cuidado. Adapte o assunto para a faixa etária. Não fuja do assunto. Cuidado com o uso de metáforas, que a pessoa tem dificuldade de abstração. Evite fragilizar a pessoa. Ensine o respeito. Fala das regras sociais que devem ser respeitadas conforme cada ambiente que a pessoa frequenta. E procurar ajuda profissional quando necessário. E aqui eu vou deixar aqui as minhas referências, né? Aqui o professor Paulo Renes, né? A professora Cláudia Bortolozzi, né? Aqui as cartilhas, né? Tal, as minhas referências. E eu queria terminar com um recado para os pais, né? Muitas vezes, os pais são mais dependentes da criança com síndrome de Down, da pessoa com síndrome de Down, do que a pessoa com síndrome de Down com relação aos pais. Isso Lino de Macedo chama de relação de codependência. Essa relação de codependência é uma relação que pode se tornar doentia e sabotar qualquer tipo de relacionamento que a pessoa com síndrome de Down possa ter, não é? Porque a pessoa ela cria um grau de tão dependência e a sexualidade gera o quê? A independência da pessoa. Só que, às vezes, o pai, a mãe é mais dependente da pessoa com síndrome de Down do que a pessoa dos pais e a mãe. Tem casamentos, às vezes, que só existem
porque tem uma criança com síndrome de Down, que é o que une o casal. Se a partir do momento que essa criança com síndrome de Down começa a ter independência, o casal não tem mais nada a ver um com o outro e vai ocorrer uma separação, por exemplo, né? Então, estão precariamente desequilibrados para criar ou para cuidar da criança, da pessoa com síndrome de Down, não é? Então, isso é uma relação do quê? De codependência. Eu sou dependente e saboto qualquer situação de independência para deixar você também dependente de mim. Então, essas relações de codependência, elas atrapalham muito a qualidade de vida da pessoa. Por isso, eu sei, gente, que se eu falar assim para uma família com síndrome de Down, que eu sei o que você está passando, o que vocês passam, eu estou mentindo, porque eu não tenho um filho, uma filha com síndrome de Down, não é? Ou uma filha com deficiência. Então, eu não sei o que passa. Não é? Eu não sei, porque eu não tenho. E qualquer pessoa que falar que sabe o que está passando, está mentindo, porque não sabe. Não é? Não sabe o que está passando. Porque você não tem, a não ser que você tenha, talvez, né? Ou faça parte da associação, né? Porque normalmente tem a associação, você faz uma militância, né? Aí sim que você começa a entender as situações. Então, mas muitas vezes essas situações geram situações patológicas de superproteção e situações patológicas de codependência. Né? Eu acho que isso não é superproteger a pessoa com síndrome de Down, né? E também eliminar essa situação de eu ser mais dependente da pessoa do que a pessoa ser dependente de mim. E eu sabotar, de certa forma, inconsciente, né? Porque essa sabotagem a gente não faz de forma consciente. Eu acho que todo pai, toda mãe quer o bem do seu filho, né? Mas essas coisas a gente faz de forma subconsciente, muitas vezes. Né? Por isso que a gente precisa, acho que todo mundo precisa de terapia, muitas vezes, né? Precisa lidar com essas questões, lidar com esses conflitos internos que às vezes a gente nem acesso a isso, acesso consciente a isso a gente tem. Então, às vezes, a gente reproduz atitudes, reproduz comportamentos, e esses comportamentos, às vezes, prejudicam muito a qualidade de vida da pessoa com síndrome de Down, da pessoa com deficiência e de qualquer outra pessoa que viva numa relação de codependência, tá bom? Gente, era essa a palestra que eu preparei para vocês, acho que eu passei um pouco do horário. Muito obrigado pelo convite e estou aberto aí para perguntas. Pode ter um tempinho aí para perguntas. Muito obrigado. Professor, eu que agradeço, né? Eu sou suspeita para falar, porque, né, gente, é meu orientador, então ele é maravilhoso, então eu sou muito suspeita para falar. O link da lista está aqui no chat, Márcia. Vou colocar novamente, tá bom? Para você poder encontrar. Tem algumas perguntas, acredito eu que umas 4 perguntas mais ou menos, então eu vou direcionar as perguntas ao professor para que ele possa responder. Agradeço desde já o interesse do pessoal de assistir minha defesa. Professor, você ficou falando aí, agora o povo quer me ver. Ai, gente, eu tô nervosa. Entende? Não foi fácil chegar até aqui, foram 2 anos e meio de mestrado, eu estou muito ansiosa, mas vai dar tudo certo, né? E aí, quem tiver interesse, como eu pedi, pode colocar o e-mail aqui que eu aviso o dia da defesa, porque a gente pode, né, Pro, compartilhar o link da defesa, né? É pública, qualquer pessoa pode pública. Ai, pai, é pública, gente. Então, quem tiver interesse, eu vou olhar aqui depois no chat, e aí eu anoto e eu mando para vocês por e-mail o link, e também a organização da cartilha, como eu farei, tudo bonitinho, eu encaminho para quem tiver interesse, tá? Então, Pro, a primeira pergunta foi aqui. Primeiro, colocar os direitos têm que ser direitos e não somente falas e falta de informações. Qual seria para nós, educadores, para lidar com essa situação quando esses quadros vêm de dentro de casa? Como, pelo que eu entendi, a pergunta da Mônica. Pelo que eu entendi, a Mônica quer saber como que é para lidar, como que os educadores conseguem lidar quando as questões vêm de casa. Eu tenho uma pergunta mais fácil para fazer, porque essa é uma pergunta de E difícil está resposta. relacionada à minha tese, né, Pro? Porque cada família tem um tipo de relação. Cada família. Tem famílias que têm uma relação mais de autonomia, tem famílias que têm uma relação mais
de repressão, né? Assim, e isso não só com pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência também, né? Então, por exemplo, a minha família era uma família, meu pai era pastor batista e minha mãe, meu pai e minha mãe também, né, mulher de pastor batista. Eu tive uma educação sexual super repressora, né? Então, isso daí, então, cada caso é um caso que precisa de ter uma abordagem diferente. Mas para não deixar você frustrada, eu digo que para você fazer o seguinte: quando você estuda educação sexual e você estuda educação sexual formal, não educação sexual informal, a educação sexual formal, ela tem uma linguagem adequada, ela tem uma linguagem social e ela tem uma linguagem que é aceita. Então, quando a gente começa a estudar, né? Então, você vê, por exemplo, essa cartilha que a Nathalie está lançando, né? Ela tem uma linguagem adequada, né? Tem uma situação adequada. E tijolinho por tijolinho, que nem aqui, ó. Teu UOL, tijolinho por tijolinho, quebrando barreiras, barreira por barreira, para poder incluir essa pessoa, para poder fazer com que a família também veja essa pessoa como uma pessoa com direitos sexuais, né, com direito à sua sexualidade. Mas eu digo para você que não é uma tarefa fácil. Né? Você vai bater Não de tem receita frente. de bolo, né, Pro? Não tem Você vai, receita de você vai bolo. bater de frente com família, você vai bater de frente com religião e vai bater de frente com a própria escola, né? Eu fiz uma vez uma brincadeira, ó, gente, fiz uma vez na minha tese, na minha dissertação de mestrado, estava assim, igual a Nathalie fazendo mestrado, né? Aí eu fiz uma brincadeira, eu trabalhei com jogos cantados, né? Que eu trabalho com recreação, e uma das brincadeiras era boca de forno, né? Aí tinha uma parte da brincadeira que era assim, boca de forno, forno sim ar, assando bolo, bolo sim ar. Agora vamos dar um tapa na bunda do amiguinho. Aí as crianças corriam, cada um dava um tapa na bunda do outro amiguinho, né? Quer dizer, tinha um monte de coisa, não era só tapa na bunda, tinha que dar um abraço, tinha que dar um aperto de mão, tinha que dar um cutucão, né? Eu trabalhava com isso a questão do déficit afetivo, que as crianças tinham uma facilidade grande para agredir com uma dificuldade enorme de demonstrar afeto. Era esse o objetivo, vamos dizer assim, da brincadeira, né? Só que aí eu fiz essa brincadeira, como tinha esse negócio de dar o tapa na bunda do amiguinho, no outro dia tinha umas 10 mães lá na escola falando que eu tinha mandado uma criança passar a mão na bunda da outra criança, não é? Aí o diretor me chamou, eu expliquei para elas, tudo que eu estou explicando para vocês aqui, eu expliquei para elas. Não tinha nada a ver isso. Elas acho que engoliram, acho que entenderam. Aí o diretor falou assim, Wagner, eu te conheço, cara, eu sei que você é um professor muito bom, você está fazendo mestrado, você estuda, né? Mas não faz mais isso, não. Ó, me deu problema. Dá a bola para essas crianças, eu era professor de educação física, né? Dá a bola para as crianças e fica tranquilo, quer dizer, né? Quando a gente quer fazer algo diferente, quando a gente quer fazer algo que tem um discurso diferente da escola, da família, a gente leva pedrada. Uma vez também me chamaram para falar de educação sexual na escola, quando eu dava aula no Estado. A vice-diretora da escola me interrompeu, não deixou falar, sabe? Porque ela veio já com um negócio de igreja, negócio de método contraceptivo. Estava falando de método contraceptivo, aí já veio com o negócio da igreja católica de método Pílis, né? Que é um método totalmente falho, não é tanto para prevenção de gravidez, né, de gravidez indesejada, quanto para infecções sexualmente transmissíveis. Ele já estragou tudo a minha palestra, me interrompeu. Né? Quer dizer, eu não soube lidar com a escola tendo um discurso diferente da igreja. Então, é uma luta, gente. Trabalhar com educação sexual não é fácil. E outra coisa, quem trabalha com educação sexual é estigmatizado, recebe o estigma de cortesia. Pode ter certeza, Nathalie, que você, por trabalhar com crianças com síndrome de Down e por trabalhar sexualidade de crianças com síndrome de Down, você vai ser estigmatizado. Você vai ser. Né? Você fala assim, eu faço mestrado.
Ah, não, aonde? Ah, eu faço mestrado. Nossa, você faz mestrado? Ah, aonde você faz mestrado? Na Unesp. Ah, você faz mestrado na Unesp? Ah, você faz mestrado em quê? Educação sexual. Eu, papai, educação sexual? É Né? exatamente assim. Exatamente assim. Por quê? É o É estilo. exatamente assim. Né? É o Pro, estilo. tem duas perguntas que estão na mesma linha, então eu vou fazer ela, porque provavelmente você vai responder uma e já vai responder a outra automaticamente. É da Viviane. Estamos em média em 50 pessoas que trabalham em uma escola de educação infantil. Como devemos tratar a sexualidade com as crianças? Aí a Viviane também pergunta sobre como lidar, por exemplo, com essa questão de uma criança em público da educação especial acabar se masturbando, se deve comunicar somente os responsáveis, quais são as orientações nesse caso, e também mais uma pessoa perguntou se deve se trabalhar, a própria Vivi perguntou também, se deve trabalhar a educação sexual já na primeira infância. Então, a dúvida dela é em torno da infância. Posso trabalhar a educação sexual na primeira infância? Quais as orientações para lidar com a educação especial na questão da sexualidade na infância? E a questão de como os educadores lidam com isso. Uma das grandes tabus que tem é que criança não tem sexualidade. Esse é um grande tabu. Né? Falar assim, não vou trabalhar a educação sexual para garantir a inocência das crianças. Né? Esse é um discurso assim conservador, né? E achar que a criança não tem sexualidade. Desde quando nasce, a criança chora, a mãe coloca o bebê para mamar, ali já começa a sexualidade da criança. A criança, quando mama, não é? E aí, quando ela mama, ela sente o gosto do leite, e aqui ele tem aquela sensação de prazer, aquela sensação de acolhimento. Ali já começa a sexualidade do ser humano. Então, o ser humano. E sabe quando ocorre? No seu último minuto de vida, quando você fecha o olho. Você tem a vida toda, a sua vida, a sexualidade, ela é a vida inteira, desde quando você nasce até quando você morre. Então, não existe isso de você falar assim, a inocência das crianças preciso garantir. Não, você tem que proteger a educação sexual, ela protege a criança de abuso. Por isso, ela precisa ser trabalhada, sim, na primeira infância. Obviamente, com uma abordagem adequada. Você não vai colocar o cavalinho no cio para a criança. Mas você, com uma abordagem adequada... Vou dar um exemplo. Vocês podem procurar no YouTube, Pipo e Fifi, não é? E pode pegar a cartilha da Pipo e Fifi, que foi organizada por uma mestranda nossa também, a Carolina Arcari, que vai sempre no encontro com a Fátima Bernardes. Ela é chamada para falar sobre sexualidade de criança, educação sexual, né? Tal. O trabalho dela é espetacular, dá para trabalhar com criança na linguagem da criança, né? A Fifi é uma calcinha grande, é uma bola com uma calcinha, e o Pipo é uma bola com uma cueca. Né? E ali fala quem pode tocar no corpo da criança, qual é a forma de tocar no corpo da criança, o que é uma carícia, o que é um abuso. Não é? Então, tem que trabalhar, sim, desde a primeira infância, isso daí. Isso daí é a coisa mais conservadora. Falar, tem que proteger. Você não está protegendo, você está desprotegendo, você está vulnerabilizando. Quando você não dá essas informações, você vulnerabiliza a criança. Quando eu tenho uma criança com deficiência intelectual que está se masturbando em público, o que você tem que fazer? Orientá-la. Simples, como se fosse uma pessoa sem deficiência estivesse masturbando em público, não é? Isso é atentado violento ao pudor. Não é? Só que a pessoa sem deficiência, né? Ela não é café com leite. Né? Então, vai alguém chegar lá e vai mandar uma carta para a mãe, vai mandar uma carta para o pai, ou ela se ela for maior de idade, vai ser criminalizada, né? Ou se for menor de idade, pode sofrer até adolescente em conflito com a lei, né? É, mas e a pessoa com deficiência é negada. Então, o que tem que fazer? Falar assim, esse não é o local adequado para você se masturbar. O local adequado
é no banheiro. Se tiver ejaculação, se limpar com papel higiênico. Falta essa informação. Falta essa informação. Alguém já falou para ele isso? O pai não fala. A professora não fala. Ninguém fala. Aí ele tem uma ereção. Aí ele começa a tocar no pipi. Aí o pipi fica ereto. E aí aquilo é prazeroso para ele. Aí ele continua. Quando ele vê, ele está se masturbando em público, não é? Está se masturbando num local inadequado. E aí ninguém falou, sabe? Então, é importante que... Por quê? Porque ele é negado. Ele é café com leite, sabe? Ele não tem direito a ter uma vida sexual ativa. Então, toda e qualquer manifestação sexual dele não é visto como uma manifestação normal. Você já vai com o olho também estigmatizante. Qualquer situação sexual de uma pessoa estigmatizada é vista como sendo uma situação desviante. Não é visto com normalidade. Por exemplo, agora, nessa última novela, que teve um beijo gay, né? Essa última novela aí, que teve um beijo gay, beijão mesmo de língua, né? Porque não tinha beijo gay. Porque era uma coisa assim, o beijo gay era um tabu no Brasil, né? Hoje o Brasil, acho que melhorou um pouco, teve o primeiro beijo do Kevinho e do não sei o que lá, foi o primeiro beijo gay que teve, né? Porque até então isso não tinha, esse beijo gay. Por quê? Porque era uma coisa assim desviante. Era um desvio, né? As pessoas se incomodavam. Um beijo hétero, não, beijo hétero. Agora, um beijo gay, não, isso é desviante. Então, tem essas situações. Então, precisa sim, viu? Precisa de gente capacitada para trabalhar a educação sexual. A educação sexual, ela tá contemplada na BNCC, como estava contemplada antes nos parâmetros curriculares nacionais, como um eixo transversal que todas as disciplinas, que todos os professores, que toda a educação deveria trabalhar a educação sexual. Infelizmente, isso não ocorre. Por que tem que ser professor de ciências trabalhar? Professor de educação física tem que trabalhar com educação sexual. Professor de português, quando trabalha o livro Iracema, podia trabalhar educação sexual. Professor de matemática, quando podia trabalhar taxa de natalidade, podia trabalhar educação sexual. Professor de geografia, quando pega as superpopulações da China, da Índia, né? Podia trabalhar educação sexual. Então, gente, tanto a educação sexual precisa ser trabalhada em todas as disciplinas, sabe? Educação infantil, desde a educação infantil até o ensino médio, né? Deveria ter isso. Infelizmente, não tem. Né? Tem itinerários formativos no ensino médio, tem um monte de coisa e a educação sexual vai ficando para trás. Né? E a gente é um país que tem uma alta incidência de gravidez na adolescência, é um país que tem uma alta incidência de abuso de crianças e adolescentes, é um país que tem que é a prostituição infantil, né? Colocado que não é prostituição, é abuso mesmo, não é prostituição. Então, esses são problemas que a gente tem por falta de educação sexual. O Brasil ainda é um país muito hipócrita, né? É um país preconceituoso, sem preconceituosos, né? Ninguém assume que é preconceituoso, mas o preconceito está em todos os lugares. Muito bem. Não sei se faltou alguma pergunta eu responder. Não, Pro. Só elogios. Então, tá bom. Só elogios, agradecendo. Parabéns, professor. Muito obrigada pelas informações. Excelente palestra. Enfim, todo mundo encantado aí com tudo que o senhor trouxe para nós, né? Com tudo. Falei, gente, que ele era rico em informações? Falei. Olha, gente, anotem o meu e-mail. É Wagner com V, ponto, custódio@unesp.br. Repetindo, Wagner com V, ponto, custódio@unesp.br. Se você tiver qualquer dúvida, se você quiser fazer contato comigo, manda um e-mail para mim. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder quando eu estou viajando, mas eu respondo. mas ele responde.
Eu Obrigado sei bem, mas ele responde. Pro, pela muito oportunidade. obrigada de todo o meu coração. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Vive aí na correria, eu sei que você está a trabalho, você vai sair daí, vai para trabalho de novo, e mesmo assim você se disponibilizou a trazer essa quantidade de conhecimento para nós, e esse bate-papo, que não foi uma palestra, foi uma troca de conhecimento rica em bate-papo. Então, muito obrigada mesmo, viu? De coração. Espero ter a oportunidade de trazê-lo mais vezes para o pessoal conhecê-lo em outros assuntos. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos e boa noite. Nos vemos na defesa. Tá bem. Tá Pessoal, bem, gente. agradeço de coração também por ficarem aqui até agora, né? Então, assim, fiquem sempre de olho nas redes sociais da Fundação Síndrome de Down. Não esqueçam de assinar a lista, por favor, porque às vezes a gente esquece, né? Tá aqui intertido nas informações, mas não esqueçam de assinar a lista, por favor. Sempre fiquem de olho nas redes sociais, que geralmente a gente tem uma capacitação por mês, geralmente eu sempre trago uma palestra por mês, e a gente sempre divulga por lá, tá bom? Pelo Instagram da Fundação, e a gente sempre coloca lá. Então, fiquem de olho, tá bom? Um beijo a todos, uma ótima noite, uma ótima semana para todos nós. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.